Bom dia, maltinha. Estamos aqui hoje, é dia de crónica da Anitta. Então, eu esta semana já não vos consegui entregar as cartas da semana e então eu hoje não podia deixar de vir aqui fazer a crónica, embora que esteja assim um bocadinho atrapalhada de tempo, mas vou, por um lado é bom que assim não me prolongo muito. Então o que é que acontece? Hoje o assunto que me veio assim à cabeça foi a morte. Pois é, a morte é um assunto que ninguém gosta, quase ninguém quer falar da morte, ninguém gosta muito da morte e é sempre um assunto assim um bocadinho difícil de se falar, não é? Difícil. Cada um tem um bocado a perspectiva do que é a morte, porque, não é? Uns pelos sentimentos de perda que têm de familiares e outros por, às vezes, situações de saúde que passaram, não é? E estiveram ali, se calhar, um bocado perto da morte e têm outras perspectivas para falar. Mas pronto, a crónica da Anitta é para dar a minha perspectiva em relação à morte. Então é assim, a morte tem um peso, traz uma coisa muito pesada, porque tem a ver com aquilo, a pessoa desaparecer, não é? E também, eu acho que a maior parte das pessoas tem medo da morte. Só que é um bocado ridículo ter medo da morte. Porquê? Porque se há alguma coisa nesta vida que nós temos a certeza, é que vamos morrer, ok? Tu já nasces a saber que vais morrer. Conforme tu nasces, é conforme tu vais morrer. Portanto, essa cena de ter medo da morte, há pessoas, inclusive, que... Deixa eu só ver aqui um bocadinho. Há pessoas, inclusive, que deixam de fazer certas coisas por medo da morte. Mas é ridículo, não é? Porque, quer dizer, a gente às vezes, não faço aqui, eu tenho medo de morrer. Porque, de facto, é um bocado estúpido a gente se expor assim à morte, não é? Mas, na verdade, morrer é a única certeza que nós temos que vai acontecer, não é? E, portanto, sendo a única certeza que nós temos da vida, não faz muito sentido nós termos medo da morte. E quando nós, isto é a minha perspectiva, quando nós deixamos de ter medo da morte, e atenção, que a morte foi uma coisa que infelizmente me assoberbou desde muito nova, com a morte do meu pai, embora eu na altura não entendesse que morte era uma coisa tão definitiva, não é? Que morte era uma coisa, e hoje em dia, pronto, daria muito para ter um último minuto com o meu pai, não é? Mas acho que é como toda a gente, gostaria de ter a oportunidade de dizer. Por isso é que eu, depois disso, também fiquei muito agarrada à minha mãe, com muito medo que ela morresse, mas isso era porque, como é que eu ia dizer, era viável. Eu tinha 11 anos, o meu pai tinha morrido, o meu maior medo era que a minha mãe morresse. Mas engraçado que mesmo nessa altura, com 11 anos, a minha perspectiva sobre a morte não era muito má. Apesar de, como eu estava a dizer, era miúda e não entendia a finitude, não é, da morte, não é? Mas também não entendia a finitude da vida, porque esta que é o outro lado da morte. É que às vezes entenderes que, ok, a morte é inevitável, compreendes que a vida tem um fim, que há uma finitude da tua vida. E isso é que te faz agarrar a vida e viver de outra maneira, não é? Mas, pronto, voltando ali àquela altura em que o meu pai morreu, não é? Eu na altura fiquei abalada, mas não tinha aquela ideia de que aquilo seria tão definitivo. Mas o meu medo foi que a minha mãe também morresse, não é? Porque eu não queria ficar abandonada, não queria ficar órfã e assim. Então, à medida que eu fui crescendo, eu fui começando, não é? E o luto é mesmo assim, inicialmente estás um bocado assim coisa e depois começas a sentir as coisas. E quando eu comecei a conquistar as minhas coisinhas e a fazer, eu gostava que o meu pai estivesse lá para lhe dizer. E então a saudade começou a ser um bocado maior, o entendimento sobre a morte também. Mas engraçado que eu nessa altura, não me digam porquê, talvez este meu lado mais mediúnico e mais espiritual, me dizia que infelizmente o meu pai morrer tinha sido o melhor, o combinado, percebem? Algo me dizia assim, que já tinha... Porque o meu pai é uma pessoa muito boa. E isso, qualquer pessoa que vá ver aqui os meus reels, que o conheceu, não há ninguém que vá dizer o contrário. Ele foi um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom irmão, um bom amigo, um bom colega de trabalho.
maravilhoso com os animais. Ele tinha um dom de falar com os animais. Ele ia a uma janela, começava a assobiar e os pássaros vinham ao pé dele. E gente, vocês sabem que só a malta evoluída, só a malta com boa vibe é capaz de chegar aos animais. Ele salvava os animais todos, porque ele trabalhava no canil e ele via muitos animais que estavam ali naquela corda bamba para serem mortos, não é? E então ele salvava. A minha mãe, eu lembro que a minha mãe passava a vida a chatear-se com ele por causa disso, porque ele trazia tudo para casa até arranjar do ano. Portanto, ele era uma boa pessoa. Então ele veio cá à Terra com um propósito. Eu sempre entendi assim, bem, o meu pai fez o que tinha a fazer. A minha mãe dizia muitas vezes, antes tivesse sido eu a morrer. E o vosso pai, mas não, eu sempre soube. Eu disse, não mãe, não. Tu tinhas que cá ficar. Eras tu que tinhas que cá ficar. Se ele morreu, é porque era ele que tinha que ir. Eu sempre entendi, mesmo que novinha, sempre entendi isso e cresci a entender isso. E então, como eu tinha esse entendimento, fez com que eu aceitasse melhor a morte do meu pai. Incrível. Incrivelmente eu aceitei que ele tinha tido o propósito dele. Acreditam que eu acredito em reencarnação, e muitos de vós não, mas vocês acreditam que eu até acredito que o meu pai nem tenha reencarnado. Eu sempre acreditei que o meu pai ficou lá no céu, lá na quinta dimensão, a olhar por mim e a guiar os nossos passos e a ajudar outros, porque ele era assim. Eu entendi que também fui buscar um bocadinho esse lado dele. Porquê? Porque eu sou muito de ajudar os outros. Se calhar não tanto como ele, ainda estou a evoluir. Ele era um ser bem mais evoluído que eu, mas ele tinha um propósito e viveu nesse propósito, na maneira que ele achou que era. Mas voltando aqui ao tema, que é a morte, eu sempre entendi muito bem a morte. Então agora que fui crescendo e engraçado que sempre foram morrendo algumas pessoas que foram importantes para mim, eu sempre conseguia entender que as coisas acontecem por alguma razão e que nós temos que aceitar. E quando nós aceitamos que a morte existe, há uma coisa que atenção, eu não tenho medo da morte. E muita gente tem, às vezes assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da maneira como vou morrer, medo de sofrer, não sei o quê. Mas acho que isso todos temos. Agora, eu não quero brincar com a morte, atenção, nunca, longe de mim. Nem faço nada, até virei uma cagona, desde que fui mãe, então, virei uma cagona porque eu não quero desaparecer, não é? Mas ao mesmo tempo eu sei que tenho um limite, tenho uma data de validade. E essa data só Deus sabe qual é. Então, assim, gente, desculpem, mas os meus passarinhos, ouvindo-me a falar, é loucura. Eu costumo fazer isto no meu quarto, mas hoje, uma coisa que nunca acontece é a casa estar vazia, mas hoje a casa está vazia. E eu decidi fazer aqui na sala, mas os meus passarinhos, quando eu falo, gostam de falar comigo. E, portanto, vai haver este background de passarinhos que também trazem muito sobre a vida, não é? Então, à conclusão do que eu estava a falar da morte, perdi-me completamente, não é? Já, que é o que me acontece muito. Eu sou uma pessoa assim, estou a falar e passar um bocado já perdi, mas eu sei que tenho uma data de validade e o meu único medo em relação à morte não é porque eu vou morrer ou como é que eu vou morrer, é o meu filho, não é? Neste caso, sendo mãe, é o meu filho, é pensar assim, pá, eu não queria, e Deus sabe, eu não quero morrer sem antes ver o meu filho encaminhado. Acho que se eu morresse agora, meu Deus, o meu filho ia precisar muito da mãe, mas eu estou cá com um propósito, com uma validade e ele também. E outra coisa, que às vezes as pessoas não têm só medo, eu não tenho só medo de morrer, até é uma coisa que eu até tenho impressão de falar, que é muitas vezes as mães terem que enterrar os filhos, que isso é contra a natureza, não é? Mas acontece. E também é um medo que eu tenho, como é óbvio, é uma coisa que eu não queria que acontecesse. Mas, por exemplo, uma filha é única e vai ser, só se Deus quisesse, por milagre, me conceder a grandeza de ser mãe outra vez, e quando eu tiver uma pessoa, não é, como é óbvio. Mas este filho é o único que eu tenho e custou muito. Mas não é por isso que eu sou fanática, não. E eu entendo que ele também tem a data de limite dele e conforme Deus me deu, só Deus me vai tirar. E eu peço a Deus que não seja
que não seja já, que seja só daqui a muitos anos, que ele consiga fazer o propósito de vida que ele veio, que eu acredito que é grande, acredito que o meu filho veio ao mundo para coisas grandes e portanto, acredito que o tempo dele ainda tem. Mas quando tu, isto é a conclusão de tu aceitares um bocado melhor a morte, quando tu entendes que a vida tem fim, que há uma fé em tudo, aí tu entendes melhor a morte, porque tu aceitas melhor. Então, se tu sabes que vais morrer, não é? Isso é inevitável, toda a gente sabe isso, não é? É a certeza que nós temos é que vai morrer, por isso, para que viver com medo? Então é assim, entende desta forma, não é que, todos vamos morrer, é que a tua vida tem um fim. E ao entenderes que a tua vida tem um fim, tu aproveitas mais, porque tu, não faz sentido estares aqui, o tempo que tens que estar, se não for para viveres, se for para viveres no modo robô, ou no modo automático, não é? Ou no modo ratinho na roda. Eu acredito na reencarnação e acredito que nós, no outro plano, combinamos tudo o que vimos aqui fazer à Terra. Só que a ideia é, quando reencarnamos, limpam isso na nossa mente, fica cá, no teu subconsciente, fica cá. Todo o acordo que tu fizeste, toda a conversa, quando escolheste os teus pais, quando escolheste de que forma, por exemplo, fala-se muito em gente, eu queria ficar rica, eu faço tudo para ficar rica. Oh, criatura de Deus, se tu vieste a este mundo com o propósito de experienciar uma vida de pobreza, ou uma vida pobre, ou uma vida remediada, porque é assim que tu tens que entender, para evoluires, esquece, podes fazer tudo, nunca vais estar lá a ganhar muito dinheiro e nunca vais ser rica, como uma pessoa que com muita gente, não é? Para um bocado, fica naquele robô, naquele modo automático e não vê as coisas que a vida te está a dar, que é os chamados despertares espirituais, que muita gente fala, e os despertar, que é quando, e chega ali a uma idade, e quase toda a gente é dentro daquelas idades, e quando tu és nova não pensas muito nisso, porque é normal, tu és novo demais para ter maturidade, para pensar em morte e em vida e em tempo, em data de validade, em finitude, não é? Que é o que eu estou aqui a falar. Mas é suposto tu vives todos esses patamares, é suposto tu teres uma infância, é suposto teres uma infância, como eu estava a dizer, tive que fazer aqui uma pausa porque ali os pipios estavam-se a pegar, é suposto tu teres, pronto, é suposto teres a tua infância, é suposto teres a tua adolescência, é suposto tu estás ali na casa dos 20 e tal e teres, fazeres aquelas coisas, tudo isso é suposto, e há tempos para tudo, por isso é que também não é normal homens com 50 anos ter comportamentos infantis, apesar dos homens amadurecerem um bocadinho mais tarde, tudo tem o seu comportamento. Isto porquê? Porque tu és um ser em evolução, tu vens para cá, não és de cá, é o que eu acredito, tu não és deste mundo, tu vieste este mundo, o nosso mundo é outro, e isso gente, quando eu lá está, eu sempre tive esse bichinho em mim, mas agora que eu estudei um bocado essa parte mais espiritual, agora que eu aprofundei um bocadinho mais o meu conhecimento, que sigo algumas pessoas como o Evandro, que morreu há pouco tempo, e o Chico Xavier, algumas pessoas que tiveram outro entendimento, que psicografaram e que tiveram, não é? E que viram, portanto, eles foram seres vivos que puderam testemunhar que o outro lado existe, portanto, por que não acreditar? E eu, pronto, sempre acreditei em Deus, no universo, em algo superior, sempre acreditei. Deixei de acreditar um bocadinho na igreja por causa das tendências, né? Das coisas tendenciosas que eles têm a colocar, obrigar as pessoas a isto, obrigar as pessoas a aquilo, mas leio partes da Bíblia, identifico-me com essas coisas e, portanto, acredito que haja um céu e umas trevas, acredito também. A Terra em si também já é um grande inferno, às vezes, quando tu não sabes viver. Mas não perdendo o foco, isso já é outro assunto, mas não perdendo o foco aqui do assunto da morte. O que eu queria vos passar é que, ao invés de vocês terem medo da morte em si, pensem que a vida tem uma finitude, ou seja, que tem um prazo de validade.
E quando tu entendes que a vida tem um prazo de validade e que tu vais querer vivê-la, não é? Com tudo, a 100%, não é a 50% nem a 70%, tu vais querer viver a 1000% até. Tu vais querer aproveitar tudo que a vida te dá, tu vais querer pedir perdões, vais querer perdoar, porque, gente, o perdão é tão bom para ti. Tu vais querer perdoar, tu vais querer viver, tu vais deixar para lá muitas coisas, porque tu vais entender que, não é, que cada pessoa tem o seu tempo, não é? E que cada pessoa tem a sua maneira de crescer e que não vale a pena, tipo, perderes tempo com essas coisas. Toda a gente fala, porque a morte, sei que é, pesar as pessoas em vida, porque não vale a pena, nós morremos e não levamos nada daqui. É verdade, toda a gente fala, mas poucos aplicam isso no dia-a-dia. Toda a gente fala, mas toda a gente vacila. E então, o que eu queria-te aqui deixar sobre a morte, a minha perspectiva da morte, é que tu não morres, a tua alma não morre, o teu ser não morre. É só este corpo que morre nesta terra. E depois podíamos ter aqui conversa para outras coisas. Portanto, a forma como tu vais morrer não importa muito. Mas muitas vezes já foi combinado assim. Muitas vezes tu noutra vida, por exemplo, eu posso-vos dar até um exemplo breve. Imagina que tu na vida anterior foste uma pessoa má, que até magoou pessoas aleatoriamente, só porque até há histórias sobre isso. Que pessoas que foram muito más noutra vida e que praticaram muito mal e que fizeram mal a coisa e que mataram pessoas deliberadamente só por matar, só por diversão, e depois quando foram para a quinta dimensão é que tiveram consciência das coisas que fizeram cá na Terra e quiseram voltar, porque assim, tu tens um tempo, também não voltas logo, há pessoas que voltam logo, mas tu tens um tempo depois que desencarnas, chegas ali e vais tipo a um conselho dizer assim, então fizeste aquilo que te propuseste e tu vês, pá, cumpri isto, não cumpri aquilo, ou então, ai meu Deus, como é que eu fui tão má pessoa, ai não sei o quê, não é? Ou então tu vais à consciência e melhoras, há tratamento espiritual na quinta dimensão, há tratamento psicológico, há todo um conselho de curadores, há ali uma grande equipa que nos está lá a apoiar, e aí muita gente que vem cá e sofre e tem mortes horríveis, tu dizes assim, ai meu Deus, que morte horrível. Essa pessoa possivelmente escolheu essa forma de morrer. Sim? Atenção, isto é que eu acredito. Nem quero muito falar por aí por causa desta coisa das guerras e tudo. Não é que esta gente que esteja nas guerras, crianças e pessoas que não têm nada a ver com isso, que tenham escolhido aquela forma de viver, mas há todo um peso ancestral e às vezes são combinações feitas kármicas de comunidade, de país, que já são feitas noutro plano e que infelizmente as pessoas que vão nascer naquela era vão, e também porque às vezes é preciso esse desencarne em maior dimensão, mas eu nem quero ir por aí porque muitas pessoas vão achar que é loucura o que eu estou a dizer. Eu só quero te dizer assim, não tenhas medo da morte, tu já combinaste como é que vais morrer e mesmo que a tua morte seja muito trágica, num acidente, tu não sofres. A equipa espiritual, a tua equipa espiritual, os teus guias, os teus mestres não vão deixar que tu sofras. Só quem sofre é quem vai ficar cá, que vai sofrer, ai, morreu assim e assado, não. Tu desencarnas uns minutinhos antes, uns segundos antes de tu sofreres aquela dor, de tu teres consciência daquele... Atenção, isto é o que eu acredito, portanto, ao acreditar nisto, dá-me uma certa paz, não é? Dá-me uma certa tranquilidade, dizer assim, não. E é aí, e é nessa fé, e é nessa confiança que eu tenho vivido, e por isso é que entrego todos os dias a minha vida a Deus, agradeço a Deus todos os dias por mais um dia, por ter a possibilidade de melhorar mais uma vez e por me dar esta perspectiva e por me ajudar a ter este pensamento, esta maneira de pensar e
pela oportunidade de estar aqui mais um dia e pela oportunidade de viver, mas com consciência de que a minha vida tem um fim. Portanto, estou a tentar dizer sempre a quem amo que os amo, a não deixar isso para lá, a tentar melhorar um bocadinho quem me rodeia, a tentar ajudar quem me rodeia para me melhorar a mim, porque só quem está próximo de mim são pessoas que são colocadas, não é? Porque o universo ajuda-te nisso, coloca-te as pessoas certas no teu caminho, por mais que tu às vezes não compreendas, coloca-te, retira-te as coisas que não estão ali para o teu propósito, ou que já fizeram o que deviam ter feito. E portanto, quando tu entendes que a morte vai acontecer, mas que não interessa muito, não é? Quando é que isso vai acontecer, é tu entenderes que a vida tem finitude e que vai acabar, é que tu vais levar com outra leveza e a morte vai ser para ti um bocadinho mais leve, e a morte dos teus também, porque, ok, claro que eu não quero que a minha mãe morra, mas eu entendo que isso vai acontecer. No dia que acontecer eu vou chorar, vou fazer o meu luto, como é normal, mas se calhar vou estar um bocadinho mais em paz a saber que ela que fez o propósito dela, ou melhor, o tempo dela acabou. Se ela cumpriu todas as coisas a que se propôs, isso já é um problema que ela tem, não é? Que é dela, que só ela que vai resolver. Espero que a minha parte com ela, que eu tenha conseguido resolver, que a gente tenha conseguido, não é? Resolver e conseguir tratar. Eu tenho a certeza que o propósito dela relativo à minha vida foi cumprido e que, ou não, não é? Que depois a gente talvez se encontre mais tarde de outra maneira e que um dia nós todos nos vamos encontrar lá. E só de saber que um dia vou poder abraçar novamente o meu pai ou o meu avô, que tive pouco tempo, isso deixa-me mais tranquila. E portanto, chorar a morte é natural, mas eu saber que quando morrer vou-os ter todos outra vez, para mim dá muita tranquilidade. E portanto, gente, não vou alongar mais, senão depois já estão aqui 20 e tal minutos, senão depois não consigo postar. Vou postar também no YouTube, sigam-me lá no meu YouTube, eu tenho aqui no meu link da bio, tem lá o meu YouTube, e vou postar aqui nas redes. Espero que tenhas gostado. Agora vou treinar e seguir com o meu dia. Viva para vocês. Um bom dia.